História do dia que eu dormi com meu professor e fiquei grávida. Só pra vocês entenderem, eu tinha 18 anos e tava no terceiro colegial quando isso aconteceu. Eu sempre tive dificuldade na escola, principalmente em história. E eu tinha mentores e coisas do tipo pra me ajudar. Mas eu desisti porque eu sabia que eu não ia conseguir passar de ano. Meu professor de história tinha 27 anos. Vamos chamá-lo de Rafael. E o Rafael tinha namorada. Ele ficava todos os dias depois da escola me ajudando, das 3 horas da tarde até as 5. Bom, um dia eu estava com uma roupa não muito apropriada e eu flertei com ele o tempo todo. Pra falar a verdade, eu só não queria me esforçar pra melhorar minhas notas. E alguns minutos depois, ele começou a passar a mão em mim e eu disse que se ele quisesse fazer alguma coisa comigo, teria que aumentar minhas notas. A partir daí, eu comecei a tirar 10 em história. Nos próximos meses, eu ia todos os dias pra casa dele pra estudar. E no final do ano, eu descobri que estava grávida. Como eu tinha 18 anos, eu não tive que me preocupar com o que os meus pais iriam pensar. Então, eu contei pro Rafael. E ele ficou muito animado. Falou tipo, ai meu Deus, não acredito, vamos ter esse bebê. Eu tô tão feliz. A ex-namorada dele descobriu e contou pro diretor da escola. Obviamente, ele foi demitido. E agora, 3 anos depois, nós ainda estamos juntos cuidando do nosso filho. História do dia que a minha melhor amiga raspou minha sobrancelha enquanto eu estava dormindo, então eu raspei a cabeça dela. Isso aconteceu quando eu tinha 14 anos. Eu e minhas amigas fizemos uma noite do pijama. E antes da gente dormir, estávamos falando sobre uma trend do TikTok que estava muito famosa. Nessa trend, as garotas raspavam as sobrancelhas dos seus namorados enquanto eles estavam dormindo. Eu não achei que isso tivesse passado pela cabeça das meninas, então eu fui dormir. Eu deveria ter pensado que isso poderia acontecer porque eu sempre sou o alvo das trollagens. Sou sempre a escolhida pra ser zoada. Uma vez, a minha amiga falou que viu na internet que se você lixar seus dentes com lixa de unha, eles ficam mais brancos. E quem elas escolheram pra testar se era verdade? Sim, eu. E eu sabia que isso talvez não daria certo, mas elas eram minhas melhores amigas. Eu não achei que tivessem a intenção de me machucar. Enfim, como eu disse, eu fui dormir e acordei no meio da noite com algo muito quente no meu rosto. Tava ardendo muito. Eu abri meus olhos e todas as minhas amigas estavam na minha frente rindo com o flash ligado. Like pra parte 2. Parte 2 do dia que a minha melhor amiga raspou minha sobrancelha e então raspei o cabelo dela. Como eu disse, eu fui dormir e acordei no meio da noite com algo muito quente no meu rosto. E todas as minhas amigas estavam na minha frente rindo com o flash ligado. Eu percebi que a Amanda estava com um palito e uma cera na mão. E quando eu percebi o que tinha acontecido, eu comecei a gritar. Então a Clara cobriu minha boca e falou: "Shh, não é tão ruim assim, eu prometo, não se preocupa." Eu levantei, fui até o banheiro e quando eu olhei no espelho, tinha cera depilatória na minha sobrancelha. Eram 3 horas da manhã e nós estávamos sentadas procurando formas de tirar esse negócio da minha sobrancelha. Então a Alice levantou e falou: "Eu cansei disso, não tem mais o que fazer", e puxou a cera do meu rosto, me deixando sem sobrancelha. Eu chorei muito nessa hora. Tava pensando, tipo, eu tô no 9º ano, próxima a ter meu glow up, e vocês arruinaram isso arrancando minha sobrancelha. Ninguém quis dormir pelo resto da noite, porque estavam com medo de eu fazer alguma coisa com elas. Eu fingi que tava tudo bem, falei: "Não, relaxa, eu posso passar maquiagem, tá tudo certo." Mas na verdade eu ia raspar o cabelo dessas vadias. Like pra Parte 3 do dia que minha melhor amiga raspou minha sobrancelha enquanto eu estava dormindo, então eu raspei a cabeça dela. Como eu disse, ninguém quis dormir aquela noite porque estavam com medo de eu fazer alguma coisa com elas. Mas eu agi como se estivesse tudo bem, porque eu estava planejando raspar a cabeça de uma delas. Nós fizemos outra festa do pijama na casa da Amanda na outra semana. E todos os dias elas me falavam como a minha sobrancelha desenhada com maquiagem estava bonita. Mas na verdade não estava. E os meus pelos não estavam crescendo de volta. Então, por volta das 11 horas, todas começaram a se preparar para dormir. Eu fingi que tinha dormido primeiro, e as meninas realmente acreditaram que eu estava dormindo, porque até falaram mal de mim na cama da Amanda. Eu não sabia de quem rasparia o cabelo, porque uma tinha passado a cera depilatória e a outra tinha puxado. Elas estavam falando: "Ela tá dormindo, não acho que ela vai fazer alguma coisa." Então, por volta das 4 da manhã, quando todo mundo estava dormindo, eu acordei. E a Amanda tinha uma maquininha de barbear em seu banheiro. Ela estava dormindo de rabo de cavalo, então foi bem fácil. Eu simplesmente peguei a maquininha no banheiro e raspei o cabelo dela. História de como eu peguei meu pai abusando da minha mãe. Só pra vocês entenderem, isso aconteceu quando eu tinha 13 anos. Bom, era meu aniversário e minha mãe me levou numa loja pra comprar sapatos novos. E eu vi um cara olhando muito pra minha mãe. Então eu fui até ela e falei: "Mãe, tem um cara olhando pra gente e ele é assustador." Mas pelo visto ele não era tão assustador assim, porque ele veio até a minha mãe e começou a conversar com ela. E ele tava flertando com a minha mãe. Eu fiquei muito desconfortável, saí pegando qualquer sapato e falei: "Mãe, pronto, vamos embora." Fomos até o caixa e eu achei que a conversa entre ela e o Carlos, que é o nome desse cara, já tinha acabado. Mas ele veio até a gente e falou: "Ah, pode deixar que eu pago."
Depois disso, eles trocaram telefones e eu o via na minha casa frequentemente. Eles começaram a namorar e minha mãe parecia muito feliz. Ela estava sempre sorrindo, de bom humor. Depois de um tempo, ele se mudou para nossa casa e eu arrumei um emprego. E minha melhor amiga Raíssa já dirigia, porque ela já tinha 18 anos, então todos os dias ela me levava e me buscava no meu emprego. Eu saía do trabalho às 7 horas e o Carlos trabalhava à noite. Durante esse horário ele ficava em casa, pra parte 2. Parte 2 de como eu peguei meu padrasto abusando da minha mãe. Continuando, como eu disse, eu arrumei um emprego e como já tinha uma amiga que tinha carta, ela me buscava todos os dias. Eu saía do trabalho às 7 horas e o Carlos trabalhava à noite, então durante esse período ele ficava em casa. Ele geralmente ia trabalhar umas 6 horas. Mas sempre quando eu chegava em casa, minha mãe tava chorando no quarto. Eu contei isso pra minha melhor amiga e ela disse que no dia seguinte iria me buscar mais cedo pra gente ver o que estava acontecendo lá em casa. Dito e feito, no dia seguinte a minha amiga me buscou mais cedo no trabalho. Ela estacionou na esquina e nós fomos a pé até minha casa pra eles não verem o carro estacionado na calçada. Eu abri a porta em silêncio e eu ouvi minha mãe gritando de dor. A porta do quarto estava aberta e o Carlos estava batendo na minha mãe. Eu fiquei desesperada sem saber o que fazer, mas aí eu peguei o celular da minha amiga e comecei a gravar tudo. E aí eu chamei a polícia, mostrei os vídeos e o Carlos foi preso. Hoje em dia, provavelmente ele já deve ter saído da cadeia, porque isso faz muito tempo, mas nós ainda temos uma medida protetiva. E agora, eu e minha mãe moramos sozinhas em outra casa. Acho que ela não vai querer um namorado por um bom tempo. Manda sua história na DM. História de como eu peguei a minha avó com o meu pai. Isso aconteceu quando eu tinha 16 anos. No primeiro dia de aula do segundo ano, a minha amiga me chamou para ir com ela no shopping depois da escola, mesmo sabendo que era aniversário da minha avó. E o plano era eu ir depois da escola com a minha amiga de ônibus pro shopping e simplesmente ignorar o aniversário da minha avó. Mas eu nem fiquei com peso na consciência porque minha avó era muito sem noção. Pra vocês entenderem, os filhos dela não levam as suas esposas e maridos pra casa dela. Porque depois que ela pega o contato deles, ela fica mandando pra eles. Continuando, depois do shopping, no final da tarde, eu passei na escola pra pegar minha mochila. E minha mãe passou lá pra me buscar, porque disse que precisávamos fazer algumas coisas antes do aniversário da minha avó. Minha avó estava na nossa casa se arrumando, e minha mãe esqueceu a carteira em casa, então voltamos para pegar. Eu aproveitei para guardar minha mochila, e quando eu passei pelo corredor, vi meu pai e minha avó. E eu nem preciso dizer o que eles estavam fazendo, né? Minha mãe estava atrás de mim e agiu como se não tivesse visto nada. Hoje em dia eu tô morando com a minha tia e eu não falo com mais nenhum deles. O dia que minha mãe tentou me matar. Sim, eu disse à minha mãe. Só pra vocês entenderem, isso aconteceu quando eu tinha 16 anos e estava no segundo ano do ensino médio. E minha mãe não me odiou a vida inteira dela. Tinha uma época que ela estava super feliz e me amava. Mas tudo começou quando meu pai a deixou e ela entrou em uma depressão profunda. Ela saiu do emprego, não conseguia levantar da cama, parou de cozinhar, de limpar a casa. E ela sempre me culpava, dizendo que era por minha culpa que meu pai tinha nos deixado. Mas na verdade, meu pai me mandava mensagem toda hora perguntando o que eu tava fazendo. Um dia, do nada, ela começou a cozinhar de novo, ir ao trabalho. Mas eu nunca comia a comida dela porque tinha um cheiro estranho. Uma vez, quando eu voltei da escola, eu a vi escondendo veneno na minha comida. Eu queria que fosse brincadeira, mas ela era muito louca. E quando eu disse oi, ela não me respondeu. Então eu dei 2 tapinhas nas costas dela. Foi quando ela se virou e grudou no meu pescoço. Eu corri até a porta, saí de casa e liguei pra polícia. Ela está presa até hoje e eu estou muito feliz morando com meu pai. Se você tem uma história que gostaria que eu contasse aqui, me manda lá na DM do aplicativo vizinho. História do dia que eu vi meu namorado pedindo outra mulher em casamento na minha frente. Só pra vocês entenderem, eu e meu namorado estávamos juntos há 4 anos. Nós tínhamos 2 filhos juntos e nosso relacionamento era lindo. No nosso primeiro ano de namoro, ele me traía o tempo todo. E nas 2 vezes que eu fiquei grávida, ele também me traiu. Mas depois que eu tive o nosso segundo filho, nosso relacionamento ficou muito bom. E se vocês estão se perguntando por que eu não deixei ele na primeira vez que ele me traiu, foi porque eu cresci numa família de pais separados e foi uma experiência muito ruim na minha vida. E eu não queria isso pros meus filhos. Bom, nos últimos meses, meu namorado fez uma viagem ao redor do país com o pai dele, indo a reuniões e essas coisas, porque ele estava se preparando para assumir metade da empresa. Então, numa quinta-feira, meu namorado teve uma reunião com uma agência de modelos que vieram de outro estado. Mas aquela noite nós tínhamos que pegar um voo porque nós íamos fazer uma viagem com uns amigos nossos para Bahamas. Enquanto ele se arrumava para essa reunião, eu deixei meus filhos na casa dos meus pais e peguei as nossas malas e deixei na casa dos meus amigos porque a gente ia com eles pro aeroporto. Like pra parte 2. Parte 2 do dia que meu namorado pediu outra garota em casamento na minha frente. Então, como eu disse, eu deixei a bagagem na casa dos meus amigos porque a gente ia com eles pro aeroporto. E eu e minha amiga estávamos muito animadas para essa viagem. Então decidimos começar a beber mais cedo e fomos a um lugar buscar as bebidas. Ela sugeriu um lugar super chique porque o cara do bar tem uma queda por ela e ele sempre dá bebida de graça. Então nós sentamos lá e nos divertimos muito bebendo no bar.
E enquanto estávamos lá, ouvimos um monte de aplausos e gritos vindo do lado de fora. E como a gente estava bêbada, decidimos ver o que estava acontecendo. E quando chegamos lá fora, meu namorado estava ajoelhado na frente de uma garota. E eu sou meio agressiva quando eu bebo, então eu pedi pra minha amiga me levar pra casa dela. Quando nós chegamos na casa dela, era por volta das 6 horas da tarde. E meu namorado disse que ia encontrar a gente no aeroporto. E minha melhor amiga perguntou, o que você quer fazer? Você quer bater nele? E eu falei, é claro que não. Eu falei pra ela e o namorado dela irem pro aeroporto, enquanto eu pensava no que eu ia fazer. E que não era pra eles falarem nada. O que ia ser muito difícil pra minha melhor amiga, porque ela tava muito brava. Like pra parte 3. História super assustadora de como a minha tia faleceu. Para contextualizar, há 5 anos atrás a minha tia ficou grávida. O que foi muito estranho, porque alguns meses antes os médicos disseram que ela nunca poderia ter filhos. E ela e o marido dela tentaram por anos. Bom, até que mais ou menos 2 semanas depois que o bebê tinha nascido, ele faleceu. E eu não sei porquê, mas por algum motivo a minha mãe não me contou. O que é estranho. Mas de qualquer forma, depois disso a minha tia percebeu que as coisas não estavam acontecendo do jeito que ela queria na vida dela. Então ela decidiu se aproximar de Deus. E todos os domingos nós íamos na casa dos meus avós para um jantar em família. E um dia, enquanto estávamos lá, minha tia fez um tumulto falando que Deus não estava dando as respostas que ela pedia. E eu não sei o que ela quis dizer com respostas. Aí meus avós expulsaram ela porque ela estava agindo como uma louca. Na mesma noite, às 3 horas da manhã, nós ouvimos alguém batendo na porta. E pra surpresa de vocês, era a minha tia. Minha mãe chamou ela pra entrar porque se sentiu mal. E sentiu que ela era a única que ouvia minha tia. Ela fez todo mundo se sentar na mesa de jantar e pegou um tabuleiro de Ouija. Like pra parte 2.